Olá, senhores, sejam muito bem-vindos à nossa primeira revisão de eletrodinâmica. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Nesta aula, vamos estar revisando alguns tópicos importantes, como o papel da corrente elétrica e a lei de Ohm. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão de hoje trata o seguinte: a corrente elétrica que passa em um fio varia com o tempo de acordo com a seguinte equação. Observa que ele te propõe uma equação para a corrente elétrica, onde I simboliza a corrente elétrica como sendo 55 ampere menos 0,65 ampere por segundo ao quadrado vezes T ao quadrado. Eu vou então aqui, diante dessa primeira questão, fazer o seguinte, gente. Como as unidades já pertencem ao sistema internacional, o item A pergunta quantos coulomb, Coulomb, lembrando, é a quantidade de carga que ele quer saber. Passam através de uma seção reta de um fio no intervalo, de 0 a 8 segundos. Lembrando que pela definição de corrente elétrica, como sendo a derivada da quantidade de carga no tempo, daqui a gente pode obter que essa carga, para que ela seja retirada desse elemento aqui, que é o elemento diferencial, pode ser representada por uma integral. E isso a gente viu ao longo das nossas aulas, onde a quantidade de carga vai ser a integral da função corrente elétrica no tempo, tá? Onde essa função da corrente elétrica vai variar de 0 até 8 segundos. Então, essa quantidade de carga vai ser a integral de 0 até 8 segundos do nosso I de T. Eu vou aqui não colocar a unidade para ficar muito mais simples a gente conseguir observar. Então, vou abrir parênteses, eu vou ter então o valor total, que é 55 menos 0,65 T quadrado dt, onde esse Q vai ser a integral de 55 dt, gente, vai ficar 55t, menos a integral de 0,65 t quadrado, lembrando que o 65 sai da integral, vai ficar então apenas t quadrado dt, então vai dar t a terceira sobre 3, então vai ficar assim, 0,65 t elevado à terceira potência sobre 3. Lembrando que tudo isso aqui vai variar no intervalo de 0 até 8 segundos. Então, eu vou continuar para o outro lado. Esse Q vai ser igual a 55. O intervalo de 0 a 8 vai dar o próprio 8, pessoal. Então, vai ficar 55 vezes o 8 menos 0,65 vezes o 8 elevado à terceira potência, dividido por 3. Efetuando essa continha, eu vou colocar logo direto, porque vai ficar 55, vezes o 8, menos 0,65, 8 terceira sobre 3. Isso aqui, gente, deixa eu fazer devagar, vai dar a mesma coisa que 440, 55 vezes o 8, menos, isso aqui vai dar da ordem de aproximadamente 111. Então, efetuando essa conta aqui, o resultado final que a gente consegue extrair vai dar em torno de 329 coulomb. Então, essa é a quantidade de carga ou quantidade de coulomb que ele perguntou no item A. No item B, caso essa corrente elétrica seja constante, qual o valor dela, que poderia transportar a mesma quantidade de carga no mesmo intervalo de tempo, que foi de 8 segundos. Então, no fundo, ele está tratando uma corrente elétrica média, onde ela pode ser dada como sendo a quantidade de carga total pelo tempo total. Como a gente viu há pouco, a quantidade de carga que vai passar por esse fio,
A gente viu então que vale 329, então eu vou pegar esse valor 329 e dividir pelo tempo, de 0 a 8 segundos, total 8 segundos. Com isso, eu consigo obter que o valor dessa corrente elétrica é aproximadamente 41 amperes. Então aqui a gente conseguiu resolver a nossa primeira questão, item A e o item B. Passando agora para a segunda questão, moçada. Questão número 2. Um aparelho elétrico alimentado por uma DDP de 120 volts, ele está me dando o valor da tensão U, consome uma potência, potência eu vou chamar de pesão, de 60 watts. Calcule letra A, qual é a intensidade de corrente elétrica que percorre o aparelho. Ao longo de nossa aula, vimos também que a potência, ela pode ser calculada pelo produto aqui, da corrente elétrica vezes a DDP. Como ele já me forneceu o valor da potência e também da DDP, vou colocar no lugar do P o valor 60 e vezes o U, que nesse caso vale 120. Passando 120 aqui, dividindo, eu tenho que o valor da corrente é 60 dividido por 120. Gente, esse valor vai me dar 0,5 ampere. Então, aqui com isso eu calculo o valor para a corrente elétrica. Agora eu vou em busca do item B, que é calcular a energia elétrica que ele consome em 8 horas. Porém, ele pede para eu calcular essa energia em kWh. Então, o primeiro passo é pegar a potência que está em 1 watt e passar para quilowatt, pessoal. Porque o tempo ele já está em hora. 60 watts, se eu quiser passar para quilowatt, eu tenho que dividir esse valor por 1000. E dividindo esse valor por 1000, eu tenho um valor que é quanto? 0,06 kW é o valor de potência. Sendo assim, a energia é a potência vezes o tempo. Como a potência vale 0,06 e o tempo é de 8 horas, com isso eu consigo obter um valor que é 6 vezes 8, 48, né? Então, 48 daria em torno de 0,48 kWh. Essa seria a quantidade de energia em 8 horas de funcionamento de um aparelho que, neste caso, tem uma potência de 60 watts. Passando para a próxima, pessoal. Questão de número 3. Essa questão eu tirei da prova do Enem, mas achei bem interessante a abordagem dela. Alguns peixes, como o poraqué, a qual ele chama de enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Aí ele diz aqui que um poraqué de 1 metro de comprimento, em perigo, ele produz uma corrente em torno de 2 amperes. Ele está fornecendo o valor da corrente elétrica, 2 amperes. E uma voltagem de 600 volts, ou seja, eu tenho uma DDP-U aqui, o quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos, como por exemplo, exaustor com potência de 150 watts, computador de 300 watts, aspirador de pó 600 watts, churrasqueira elétrica 1.200 watts e secador de roupa 3.600 watts. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe perigo é de quanto? Gente, a potência então produzida pelo peixe perigo vai ser a corrente que ele fornece vezes a tensão. Como a corrente vale 2 e a DDP, ou tensão elétrica, estabelecida vale 600, efetuando essa contínua, o valor que a gente consegue obter, acabei colocando um zero a mais aqui, Então, o valor de 2 vezes 600, resultado final, 1.200 watts, e isso é da ordem de uma churrasqueira elétrica, 1.200 watts. Passando para a próxima, pessoal. Próxima questão já entra na lei de Ohm, então bem importante que a lei de Ohm, né? Diz o seguinte: o valor da resistência elétrica de um condutor ôhmico não varia se mudarmos somente. Lembrando lá,
O condutor ômico, ele pode ser representado de forma que a resistência é U dividido por I, ou a resistência vai ser ρ, que é a resistência vezes o comprimento do condutor dividido pela área da seção. Então, baseado nessas duas equações, a gente pode então estabelecer que o condutor ele obedece à lei de Ohm. Então, o que a gente pode afirmar? Que a resistência não varia se mudarmos somente, a letra A, o material do que ele é feito. Gente, a resistência de um material, vamos supor lá, você tem um fio de cobre e um fio de alumínio, o que vai diferenciar entre eles, se eles tiverem o mesmo comprimento e a mesma área de seção, será a resistividade elétrica desse material. Então, tendo uma resistividade elétrica que é característico do material, com certeza vai alterar a resistência. Então, se a gente mudar o material do que ele é feito, vai sim mudar a resistência do condutor. Então, não posso afirmar o item A. Será que o condutor, neste caso ômico, ele não varia se a gente mudar o comprimento? Vimos que a resistência também depende do comprimento e da área da seção. Com isso, vai embora a letra C e vai embora também a letra B, ó, que depende do comprimento e também da área de seção. Se eu mudar qualquer um dos dois, vai sim alterar a resistência elétrica desse condutor. Bem, e se eu mudar a resistividade? Como eu falei no exemplo do item A, se a gente mudar a resistividade, também vai mudar a resistência. Então, a única coisa que não pode alterar a resistência é a diferença de potencial no qual ele é submetido. Então, a alternativa correta, letra A para essa questão. Se eu alterar DDP, se eu alterar voltagem ou tensão, tudo é sinônimo aqui, pessoal. Esses elementos irão provocar mudança na corrente elétrica que irá percorrer o condutor, mas não mudança na sua propriedade chamada de resistência elétrica. Então, questão número 4, letra E. Próxima questão, questão de número 5. Quero ressaltar que nessa primeira revisão, eu destaquei aqui 8 questões de eletrodinâmica. Vejamos então a questão de número 5, que diz assim: se aumentarmos o comprimento de um resistor sem variarmos outros parâmetros, tais como área e resistividade, espera-se que, gente, acabei de afirmar, né? A resistência elétrica do material é igual a resistividade de comprimento dividido pela área. Se você alterar aumentando ou diminuindo o comprimento dele, você vai aumentar ou você vai diminuir a sua resistência elétrica. Então, variando o comprimento, você vai sim variar a resistência elétrica. Espera-se que, letra A, sua resistividade aumente? Não, pessoal. O que vai alterar, nesse caso, né, aqui, se aumentarmos o comprimento, vai aumentar, nesse caso, a resistência elétrica do material. Espera-se que sua resistividade aumente, sua resistência elétrica aumente. Então, letra D. Espera-se que sua resistência elétrica acabe aumentando. Então, letra D, a questão número 5. Vamos para outra. Número 6. Essa questão é bem interessante, pessoal. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pela propriedade estrutural do material. A condutividade, que ele chama aqui pela letra sigma, caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento L do fio e a área de seção reta. A tabela relaciona material à sua respectiva resistividade à temperatura ambiente, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, ou seja, comprimento e também área. O fio que apresenta menor resistência elétrica é o fio D. Aí ele coloca lá a letra A, tungstênio, letra B, alumínio, ferro, cobre, prata. Olhando aqui, nós temos uma tabela
da condutividade, ó, condutividade. A condutividade, como a gente viu em aulas, pessoal, ela é inversamente proporcional à resistividade, ou seja, ela cresce com a diminuição da resistividade. Então, para que eu tenha um material de baixa resistência elétrica, esse material ele tem que ter baixa resistividade. Então, vamos lá. Como a resistência elétrica ela é dada como sendo a resistividade de comprimento pela área, quanto menor for a resistividade, menor também será a resistência elétrica, que é o que eu pretendo nessa questão. Obter qual dos materiais para efeito comparativo é o material que vai apresentar menor resistência elétrica. Mas para que ele tenha menor resistência elétrica, ele tem que ter maior condutividade. E pela tabela mostrada, olha só, o material que tem maior condutividade é a prata, 62,5 unidades da condutividade elétrica. Então, para que ele tenha maior condutividade, ele tem que ter menor resistividade e, consequentemente, menor resistência elétrica. Por isso, a alternativa correta, letra E, é a prata que vai ter a menor resistência elétrica. Passamos para outra questão, a questão de número 7. Diz assim: todos os dias você faz 2 torradas para tomar o seu café da manhã. O elemento de aquecimento da torradeira é um fio de níquel cromo, cuja resistividade elétrica da faixa de temperatura da torradeira é de 1,6 10 elevado a menos 6 ohm vezes metro. O fio tem comprimento de 6 metros e área de seção transversal de 0,36 milímetro quadrado. Então, a gente já tem um problema na unidade. O comprimento do fio está em metro, a unidade de resistividade também está em metro. A gente tem um problema aqui na área que está em milímetro quadrado, precisamos converter isso para metro quadrado. A torradeira é ligada em uma tomada cuja diferença de potencial, o U, vale quanto? 120 volts. Ao final do mês de 30 dias, qual é o custo? Olha, qual é o custo aproximado de suas torradas? Se você paga 40 centavos para cada 1 kWh e usa a torradeira por um tempo de 3 minutos todo dia, a torradeira permite fazer 2 torradas por vez. Então, vamos lá, pessoal. Nesse caso, como eu quero calcular, né, o custo, para calcular o custo, eu preciso calcular a energia. E a gente consegue calcular essa energia como sendo a potência vezes o tempo de uso dos aparelhos. Tá bom? Bem, mas para calcular a potência, como eu tenho tensão e posso calcular a resistência, essa potência ela pode ser escrita como a DDP ao quadrado dividido pela resistência, vezes o tempo de uso. Bem, como eu já quero calcular todos esses valores aqui, ó, em quilowatt-hora, eu vou por parte, tá bom, gente? Eu vou por parte para a gente poder obter esses resultados. Ó, eu vou fazer assim, eu vou apagar essa última linha e eu vou calcular a potência separado, tá bom? Onde a potência é a tensão ao quadrado pela resistência, mas para calcular essa potência eu preciso calcular a resistência, que é a resistividade de comprimento pela área. Então aqui eu tenho a resistividade do material 1,2 10 elevado a menos 6, comprimento 6 metros, porém eu tenho problema agora na área. E a área, quando a gente olha para lá, ó, vou abrir bem aqui um parênteses, essa área vale 0,36 milímetro quadrado. E eu quero transformar esse valor para metro quadrado, gente. Para eu pegar esse valor em milímetro quadrado e para transformar para metro quadrado, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 6. Ou seja, esse valor é 0,36
10 a menos 6, aí já vai estar em metro quadrado. Então, esse é o valor que eu tenho que colocar aqui, ó. 0, opa, deu um pequeno bug aqui, só um minuto, vamos voltar aqui. Pronto, voltando, 0, é porque eu estou pegando aqui a parte e ele acaba capturando uma lupinha, pessoal. Então, eu vou precisar apagar bem aqui, que não vai dar para eu continuar aqui nesse final, que ele vai continuar fazendo esse bugzinho, tá bom? Então, eu vou colocar logo aqui do lado os valores, ó. A resistividade 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, o comprimento é 6 metros e a área vale 0,36, 10 elevado a menos 6. Tá vendo como eu tenho 10 a menos 6 em cima com 10 a menos 6 embaixo? Vai embora, né? Aí até dá agora para colocar o valor, que seria 7,2, porque é 6 vezes 1,2, dividido por 0,36. Fazendo essa conta, gente, 7,2 dividido por 0,36, eu vou ter um valor igual a 20 ohm. Então, olha aqui o valor que eu tenho, 20 ohm, tá bom? Então, 20 ohm, logo, eu consigo medir a potência como sendo U quadrado. U quadrado sobre R, o U foi dado na questão, ó, o U vale 120, então vai ficar o U 120 ao quadrado, pelo valor da resistência que vale 20. Logo, o valor dessa potência é 120 quadrado dividido por 20, valor da potência 720 watts. Vamos transformar logo esse cara para quilowatt. Basta pegar esse valor e dividir ele por 1000. Logo, o valor obtido, 0,72 kW. Agora, eu consigo calcular a energia, tá? A energia para um mês de consumo tem que ter o tempo de um mês, né, gente? Então, vai ficar aqui a potência, tá? A potência que é 0,72 vezes esse tempo, lembrando aqui que é o tempo de uso da torradeira. Como eu uso 3 minutos todo dia, durante o período de 30 dias, tá? Vou precisar fazer essa conta aqui separado. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui do lado, que é esse tempo de consumo, tá? De um mês. O que é esse tempo de consumo da torradeira de um mês, pessoal? É 3 minutos que eu uso durante 30 dias. Então, total, eu terei um uso de 90 minutos. Como eu preciso calcular o valor em quilowatt-hora, 90 minutos, tá? Aqui o meu consumo em um mês dá 1,5 horas, dá 1h30. Então, a energia que a gente vai conseguir utilizar é 0,72 vezes 1,5 hora. Total, se a gente pegar o valor de 0,72, é isso, gente? 0,72 vezes 1,5, eu terei um valor, pessoal, de 1,08 kWh. 1,08 kWh de energia em um mês. Agora eu quero saber o custo. Para que eu consiga calcular o custo em reais, eu devo pegar essa energia, que é 1,08, e multiplicar pelo valor que é 40 centavos, ou seja, 0,4. Logo, o custo mensal das minhas torradas
vai ser igual a 0,43, ou seja, 43 centavos ao mês será o consumo, ou melhor, o custo das torradas, fazendo esse procedimento todos os dias, 3 minutos de aquecimento usando a torradeira elétrica. E a última da primeira revisão é o seguinte. Vamos lá. Pulou aqui. Questão número 8, vamos lá. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. Esse efeito, gente, conhecemos como efeito Joule, né? Isso aí, gente? Mais conhecido como efeito Joule. O que possibilita a elevação da água, da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterado a sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra do mesmo material. Ou seja, não posso alterar a resistividade, já que é o mesmo material. Lembrando, gente, a potência, eu vou chamar de P1, potência do chuveiro 1, tem que ser igual à potência do chuveiro 2. E a outra, é o mesmo material, gente. Tem que ter a mesma potência, tá? Conforme ele falou lá, deixa eu apagar aqui, Ele falou que tem que ser a mesma potência, pode ter inalterado. Então, quer dizer que a potência do chuveiro 1 tem que ser igual à potência do novo chuveiro. Para fazer essa adaptação, o que eu devo, obviamente, fazer? Eu devo trocar, né, a resistência do chuveiro por outra, do dobro do comprimento do fio, metade do comprimento do fio, metade da área de seção do fio, o quádruplo da área de seção do fio, ou a quarta parte da área de seção reta do fio. Então, muito bem, pessoal. Então, duas coisas ele está mexendo, comprimento do fio e a área de seção do fio. Então, a pergunta aqui é, o que tem que acontecer com a nova resistência? Lembrando, né, como a potência é a tensão ao quadrado pela resistência, logo eu vou poder afirmar, de acordo com a potência 1 sendo igual a 2, que a tensão em 1 ao quadrado dividido pela resistência do chuveiro 1 é igual a tensão em 2 ao quadrado dividido pela resistência do chuveiro 2. Nota que o chuveiro 1 ele tem uma tensão de 110 volts, enquanto que o novo chuveiro vai ser projetado. Acabei sujando demais aqui, né? Deixa eu apagar bem aqui, Enquanto que o chuveiro será projetado para trabalhar numa tensão 2 de 220 volts, né? Então aqui, sendo a tensão do 2 duas vezes a tensão do 1, porque lembrando que 220 é o dobro de 110 volts, então eu posso colocar, né, então, a tensão 1, eu vou chamar de 1 ao quadrado sobre R1, é igual a tensão 2, que é 2U2, tudo ao quadrado, né? O dobro, o 2 é 2 vezes o 1 ao quadrado sobre o R2. Então, ajustando isso aqui, eu vou ter tensão 1 ao quadrado sobre R1 é igual a 4 vezes, ficou muito feio aqui, 4 vezes o valor da tensão 2 ou tensão 1 ao quadrado sobre R2. Essa tensão 1 ao quadrado vai embora com essa tensão 1 ao quadrado. O que a gente conclui? Que a resistência 2, para que esse projeto ande tenha a mesma potência, ele tem que ter um valor que é 4 vezes o valor da resistência 1. Gente, notando que a resistência não é a resistividade do comprimento dividido pela área, então vamos testar aqui. Para que a nova resistência tenha o valor 4 vezes o valor da resistência 1, eu teria que aumentar, ou eu aumento 4 vezes o tamanho do fio, tá? Bora ver se tem essa. Tem que dobrar o comprimento do fio, metade do comprimento do fio, não. Tu nem dobra, nem tu diminui para metade, tá? Então aqui o resto é área, né? Então letra A e letra B tá fora. Então a eliminação aqui com relação ao comprimento tá fora.
Então, para que isso aconteça, a minha resistência teria que aumentar 4 vezes, ó. Teria que aumentar essa resistência. Ou eu aumento o comprimento, ou eu diminuo a área, tá? Essas são as duas combinações. Ou eu aumento o comprimento, ou eu diminuo a área, tá bom? Para que a resistência aumente. Então, tá fora a letra A, a letra B. Aqui está dizendo que dobra o comprimento do fio, tem que quadruplicar esse comprimento, tá bom? E aqui diz que tem que diminuir pela metade. Não pode estar indo contra, né, a proporcionalidade da resistência nesse caso. Letra C, metade da área de seção reta do fio, quádruplo da área de seção reta do fio e a quarta parte da área de seção reta do fio. Então, o quádruplo da área não. Se você aumentar, ou melhor, metade da área tá diminuindo aqui a área, ó, tá? Diminuindo a área realmente, ó. Se você diminuir a área, aumenta a resistência. Então, poderia ser metade ou poderia ser a quarta parte, mas 4 vezes não, porque se você aumentar a área, você reduz a resistência. Então, tá fora a letra D. Então, bora ver aqui, gente. Se você tiver área sobre 2, vai dar 2 vezes o valor da resistência. Mas se você tiver a área dividido por 4, vai dar 4 vezes o valor da resistência. Por isso, a alternativa correta, letra E. A nova área deve ser a área dividida por 4. Porque se ela dividir por 4, a resistência 2 tende a ser 4 vezes o valor da resistência 1. Pessoal, então a primeira revisão, a primeira parte, nós ficamos por aqui. E a gente em breve já vai lançar a segunda parte da nossa revisão de eletrodinâmica. Até mais. Tchau, tchau.